Na Copa do Mundo que acabou de terminar, a Cazé TV bateu o recorde de maior audiência ao vivo da história do YouTube, 24 milhões de telas ao mesmo tempo, enquanto narradores sugeriam apostas durante todo o jogo. Um levantamento acompanhou essas sugestões, 61% deram errado. Hoje eu quero falar do que eu considero um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil na atualidade e que o Estado ainda trata de forma muito incipiente: as apostas esportivas. E fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o país que proibiu toda a publicidade de apostas e o mercado cresceu mesmo assim. A resposta para esse problema não é onde você imagina. Primeiro, o tamanho da coisa. E aqui eu não vou usar achismo, vou usar o Banco Central. No único mês, agosto de 2024, 5 milhões de pessoas, de famílias do Bolsa Família, enviaram 3 bilhões de reais via Pix para a casa de aposta. Isso equivale a 21% de tudo o que o programa pagou naquele mês. A cada R$5 do Bolsa Família, R$1 foi para as bets. Esse dado provocou reação. Hoje, por determinação que nasceu no Supremo, 2,8 milhões de beneficiários estão com o CPF bloqueado nas bets licenciadas. E o fenômeno só cresceu. O estudo do BC de 2024 estimou 24 milhões de brasileiros mandando para bets entre 18 e 21 bilhões de reais por mês. Em 2025, na CPI das bets, o próprio Banco Central atualizou até 30 bilhões por mês. No primeiro ano do mercado regulado, 25 milhões de brasileiros apostaram e as casas faturaram 37 bilhões de reais. Em 2026, esse faturamento mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. Agora o lado da saúde. O Instituto de Psiquiatria da USP tem um ambulatório de jogo patológico desde 1997. Até 2018, o paciente típico tinha 47 anos. Hoje, chegam apostadores de 20, 25 anos, cada vez mais novos. E a fila de espera saltou de 2 meses para incríveis 2 anos. E tem um número que para mim resume tudo. Quando o governo lançou o Sistema Nacional de Autoexclusão, aquele botão do me bloqueia, eu não aguento mais, 574 mil brasileiros apertaram esse botão em 5 meses. 4 em cada 10 disseram o motivo: perderam o controle. Isso não é entretenimento com efeito colateral. Isso é epidemia com patrocínio. E aí veio a Copa, a primeira com o mercado de apostas regulado no Brasil. Só na fase de grupos, a estimativa é de que 4,4 bilhões de reais apostados em 17 dias, quase 4 vezes o movimento do mês anterior e 5 vezes o que a Copa de 2022 tinha gerado. Um estudo com dados bancários de mais de 1 milhão de pessoas mediu o alcance. Durante o torneio, 1 em cada 3 pessoas passou a mandar dinheiro para bets. Em dia de jogo do Brasil, as transferências subiam 35% e cada apostador passou a apostar mais, ticket médio de 24% maior. Do lado da publicidade, os números impressionam. As bets foram o segundo maior anunciante da Copa nas transmissões brasileiras, atrás apenas das empresas de alimentos e bebidas. E guarda essa informação, porque eu volto nela. Na Cazé TV, que vendeu cerca de 2 bilhões de reais em cotas com o YouTube, 3 das 11 patrocinadoras eram casas de aposta. Na Globo, que faturou outros 2 bilhões com a Copa, a Superbet estava entre as 4 cotas master. E na Cazé TV, os narradores sugeriam apostas ao vivo, no meio do lance, até o CONAR suspender as peças e a Secretaria Nacional do Consumidor abrir investigação. Foi esse monitoramento do ICL Notícias que saiu o dado da abertura. Das 74 apostas sugeridas na transmissão, 61% deram errado para quem seguiu. No futebol, como um todo, 12 dos 20 clubes da Série A têm uma Bet como patrocinadora master. O campeonato se chama Brasileirão Betano
Um a cada 3 convocados da seleção veste camisa com bet no peito. Enquanto isso, a Premier League inglesa baniu as bets da frente da camisa a partir dessa temporada. E o estádio? As regras vieram, mas só na segunda semana de julho. Aqui proíbe misturar análise esportiva com publicidade de aposta, entrou em vigor no dia 10, com a Copa já nas quartas de final. E a que obriga a advertência nos anúncios com a frase oficial: apostar faz você perder dinheiro. Só valeu a partir do dia 17, a final da Copa foi dia 19. A Copa praticamente inteira rodou sem essas regras, sem restrições algumas. O estádio chegou quando o jogo estava acabando. E aqui entra um ponto que quase ninguém conecta. Isso não é novo. Os grandes eventos esportivos sempre foram vitrine do produto nocivo da vez. O cigarro entrou na Fórmula 1 em 1968. A Marlboro pintou a Ferrari por décadas. Aqui no Brasil, a Hollywood patrocinava esportes radicais. A Camel Trophy estreou na Transamazônica. A Free bancava festival de jazz. Isso só acabou porque uma lei, a 10.167 de 2000, proibiu a publicidade e o patrocínio do tabaco. O cigarro saiu, mas o espaço não ficou vazio. A cerveja está na Copa desde 1986 e tem uma indústria que quase ninguém menciona nesse debate, a de alimentos, se é que a gente pode chamar esses produtos de alimentos. A Coca-Cola patrocina as Olimpíadas desde 1928 e a Copa desde 1978. O McDonald's ficou 41 anos no movimento olímpico. Desde a década de 80, a gente assiste comida ultraprocessada sendo vendida colada no esporte. E nesse período, a obesidade no Brasil dobrou, de 11,8% dos adultos em 2006 para quase 26% hoje. O custo estimado para os cofres públicos, até 44 bilhões de reais por ano. Lembra do pódio de anunciantes da Copa? Primeiro lugar, alimentos e bebidas. Segundo, apostas. O ciclo está completo, só trocou o produto. Então proíbe as bets? Calma. É aqui que a história do cigarro ensina. E é aqui que entra a Itália, que não foi para a Copa. A Itália proibiu toda a publicidade de jogo em 2019. Patrocínio, TV, influencer, tudo. Resultado? Em 2024, o mercado italiano de apostas continuou crescendo. E a Finlândia, que tinha monopólio estatal do jogo, viu metade das apostas online fugirem para sites ilegais e desistiu do monopólio. Proibição mal feita não elimina o problema, só empurra o apostador para onde não existe regra nenhuma. E olha, o mercado ilegal no Brasil já é estimado em até metade de toda a atividade. O que funciona é outra coisa e tem evidência. 1. Limite obrigatório de perda. A Holanda impôs teto de depósito mensal e a perda média por apostador caiu 31%. Voluntário não funciona, só 1% adere. Tem que ser obrigatório. 2. Publicidade com bisturi. A Austrália vai proibir anúncio de aposta durante transmissão esportiva ao vivo a partir de 2027. Protegendo quem mais pontua nos índices de jogo problemáticos, os jovens. 3. Imposto com destino certo. O Reino Unido criou uma contribuição obrigatória sobre as casas de aposta, com destinação vinculada. Metade vai direto para o sistema de saúde. Tratar dependência. Não é imposto para fazer caixa, é imposto para pagar a conta do dano. E a prova de que esse caminho funciona está no próprio passado. O Brasil nunca proibiu o cigarro, tirou a publicidade e tributou pesado. O percentual de fumantes caiu de 35% em 89 para 9% hoje, 2/3 a menos sem proibir. Eu passei boa parte da minha carreira auditando contas públicas. E essa conta aqui não fecha. O Estado arrecadou cerca de 10 bilhões com as bets no ano passado. Só a perda líquida das famílias estimada passa de 20 bilhões por ano, antes de contar saúde, inadimplência e o dinheiro do Bolsa Família. Regular custa pouco, omissão é que é cara. E eu termino com uma imagem.
Hoje parece absurdo que um ídolo de futebol fizesse propaganda de cigarro na televisão, mas nos anos 70 isso era considerado normal. Foi justamente uma propaganda de cigarro estrelada pelo Gerson, tricampeão do mundo, que criou a famosa Lei de Gerson, a de levar vantagem em tudo. Décadas depois, a sociedade percebeu o dano causado pelo tabagismo, restringiu a publicidade e reduziu drasticamente a aceitação social do cigarro. A pergunta que eu deixo é, será que daqui a 20, 30 anos vamos olhar para a publicidade das apostas esportivas? O ídolo do clube com a bet no peito, o narrador sugerindo palpite, a gente vai olhar isso da mesma forma que hoje olhamos para aquelas propagandas de cigarro? Deixa sua resposta nos comentários. E mais, você acha que o Brasil deveria seguir a Inglaterra e tirar as bets das camisas dos clubes? Se você convive com alguém que perdeu o controle com apostas, conta a sua experiência. Esse debate precisa de gente real, não só de estatística. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal. Esse é o tipo de conversa que a gente faz por aqui. Eu sou Luiz Carlos Pereira, auditor substituto de conselheiro do TCE de Mato Grosso. Até a próxima.